Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá, estilosos, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos falar sobre medicina integrativa. Para isso, convidamos a especialista, doutora Lilian Gontijo. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa Giro do Estilo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Ai, prazer todo nosso. Já conta um pouquinho pra gente o que é a medicina integrativa. Medicina integrativa, tem pessoas que têm o costume de achar que o integrativo é tudo que é alternativo, sabe? Tudo que não tem muita comprovação científica, mas na verdade não é isso. A medicina integrativa é uma medicina que te olha por inteiro, que não foca em um problema de saúde específico, que não foca em um órgão específico, mas que olha a pessoa como um todo. E tentando sempre investigar causas de alterações. Então, por exemplo, a gente não vai ficar focado em um problema e um remédio para aquele problema. Eu quero saber o que está causando aquilo para a gente reequilibrar o seu corpo e voltar ao mais fisiológico possível. Fisiológico é o jeito que seu corpo deveria funcionar. Patológico é a doença. Então a gente quer retomar a fisiologia, retomar ao equilíbrio quando você não tinha doença nenhuma. Então a ideia é essa, é um tratamento integral que te olha como um todo e não um órgão específico e não uma doença específica. Certo. E antes da gente aprofundar aí, né, que hoje nós vamos falar bastante sobre a medicina integrativa, conta um pouco da sua trajetória para os nossos estilosos, né, te conhecerem melhor. Ótimo. Eu nem sempre fui médica integrativa. Eu tive, na verdade, uma formação muito tradicional. Então, eu me formei na UFMG, uma das faculdades mais tradicionais de Belo Horizonte, e fiz residência médica no Hospital das Clínicas da UFMG também. Então, era a formação mais tradicional possível, né? Então, eu não tinha contato nenhum com essa parte integrativa. E aí, eu passei por um momento muito complexo, assim, muito difícil na minha vida, e comecei a precisar usar medicação e tudo mais, e a partir disso eu comecei a buscar estratégias alternativas, não alternativas de sem comprovação, mas estratégias que não fossem medicamentosas, para eu conseguir ter um equilíbrio, voltar ao normal, né? E foi aí que eu descobri a medicina integrativa, foi para mim. Foi para os meus pacientes, né? Bacana demais isso, doutora. Inclusive, a gente vem seguindo, te acompanhando, né, no Instagram. Percebi também, igual você falou da sua filha, né, depois que sua filha nasceu, e aí você sentiu realmente essa necessidade de ajudar outras mulheres, né? Inclusive, a gente vai falar, até um spoiler, que a gente vai falar sobre um projeto, né, que você tem. Interessante. Então, assim, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre a medicina integrativa, eu queria uma alternativa para mim. Não era uma questão profissional que eu estava buscando para os meus pacientes em si. Só que quando a gente começa a sentir os benefícios disso, como que eu não faria para os meus pacientes também, né? Então eu acabei começando a fazer cursos profissionalizantes mais na área da medicina integrativa. Eu voltei a estudar bioquímica, voltei a estudar metabolismo, hormonologia, tudo que às vezes eu tinha visto só lá no ciclo básico na faculdade. Eu voltei a estudar tudo para trazer esse conhecimento e esses benefícios para os meus pacientes também, né? Com muita segurança, com muita comprovação científica, né? E foi isso. Ah, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, do estilo de vida saudável, né? Tem tudo a ver com a medicina integrativa. Uma das coisas que a medicina integrativa faz é colocar para vocês, para o paciente em si, um controle da vida. A sua saúde está aí na sua mão, não é na minha como médica. Eu, como médica, eu posso te orientar, eu posso te ajudar a fazer escolhas melhores, mas quem vai escolher fazer isso todos os dias é você. É lá na sua casa, é a forma que você come, é a forma que você se exercita, a forma que você dorme. Eu sempre falo sobre o sono. Sono é uma das coisas principais para te manter saúde, para começar a fazer o equilíbrio hormonal. O sono é muito importante.
E a gente tem uma tendência hoje em dia a deixar o sono de lado, a ficar dormindo mais tarde, a ficar no telefone até tarde, né? E isso tem trazido muitos prejuízos de saúde. Então, essa é uma das formas de a gente reequilibrar o corpo. Então, sem um estilo de vida saudável, não adianta nada você fazer um tratamento tradicional ou um tratamento integrativo. Não vai fazer diferença nenhuma, se você não mudar a forma como você vive. Então, quando chega alguém para mim assim, nossa, eu não tenho um estilo de vida saudável, eu não me alimento bem, eu não me exercito bem, como que eu começo? Com o que eu começo? Eu sempre comece cuidando do sono. Por que isso? Pensa comigo. Eu vou te mandar fazer um exercício físico, mas você não dormiu bem, você não está bem disposta, você está fadigada, e aí eu vou mandar você acordar cedo todos os dias para fazer exercício, entende? Você não vai conseguir implementar essa mudança. Então, quando a gente começa dormindo bem, dormindo um pouco mais cedo, criando um ambiente para o sono, um ambiente mais relaxante, tirando aquele monte de luz, tirando a televisão mais cedo, você está preparando o seu corpo para dormir e aquela noite de sono sua vai ser mais efetiva. Pensa comigo, fazer uma mudança no dia seguinte, depois de ter dormido bem, é mais fácil, não é? Com certeza, doutora. E existe, assim, um tempo ideal de sono e um horário ideal para dormir? Sim, mas aí a gente precisa encaixar com cada rotina, né? A gente tem um período ideal, que seria um adulto, né, de 7 a 9 horas de sono. Tem pessoas que se ajustam bem com poucas horas de sono, mas geralmente o ideal é pelo menos 7 horas. E por causa de um equilíbrio hormonal, de produção de melatonina, cortisol e tudo mais, a ideia é que a gente durma entre 10 horas da noite, no máximo 11 horas da noite. É difícil hoje, né? A gente não É difícil, depende, lá em casa também não é difícil não, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eles dormem cedo, passa um tempinho, a gente já vai dormir também. E isso é outra coisa interessante, né? Porque muitas mães se preocupam muito com a qualidade de sono dos filhos, né? Então cria toda uma rotina para o bebê, para a criança pequena, para dormir direito, mas para elas mesmas, elas não se importam. E a gente pensa, da mesma forma que é importante na infância, é importante para o adulto também. é a base, toda fase, então. Toda fase é importante. E aí, quem tem filho pequeno deveria aproveitar isso. Está fazendo a rotina com o filho, faz para você. Interessante isso, viu? E é possível, assim, retardar o envelhecimento, inclusive, a gente poderia até falar, às vezes, sobre a moda do jejum, né, que está em alta, você também gosta aí do jejum, né? Conta um pouco pra gente, doutor. Bom, com relação ao envelhecimento, o que eu tenho muito estabelecido hoje? A gente tem um estilo de vida que não é um estilo de vida funcional, culturalmente, né? O tipo de alimentação, o tipo de vida que a gente leva, o nível de estresse, né, que a gente leva. Então, a ideia de a gente ter um estilo de vida melhor é realmente para a gente viver mais e viver bem, né? Porque a expectativa de vida aumentou. Mas será que as pessoas estão vivendo bem esses anos extras que foram acrescentados aí? Então, o estilo de vida saudável para retardar o envelhecimento? Sim, a gente tem uma forma de prevenção de doenças, de melhora de saúde com isso, mas também de qualidade de vida, né? De qualidade desses anos extras que estão acrescentados. Uma das estratégias que eu uso é sim o jejum. O jejum intermitente é uma das estratégias que a gente usa não só para emagrecimento, é para emagrecimento também, mas a gente tem vários outros benefícios associados à prática do jejum, né? E entre eles, um retardo do envelhecimento, vamos dizer assim, né? Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente tem uma questão de DNA também, né? O DNA ele vai envelhecendo junto com a gente com o passar dos anos. E tem uma partezinha do DNA que chama telômeros. Não vou me estender aqui, mas tem várias estratégias que fazem o telômero como se fosse uma proteção daquele DNA. Pensa num cadastro de tênis.
tem a partezinha da cordinha e tem aquela pontinha que protege de não ficar desfiando aquele cadastro, não é? Então, os telômeros, eles são essa parte de proteção do DNA. E com o passar do tempo, eles vão encurtando. E hoje a gente tem várias estratégias para a gente evitar esse encurtamento do telômero. Tem muitas pesquisas falando com relação a estresse, com relação a hábitos de vida, alimentação, exercício, tudo isso prolongando a meia-vida do telômero, né? Então, isso ajuda a melhorar a retardar, né, o envelhecimento, vamos dizer assim. E o jejum é outra estratégia que a gente usa, né? Muito boa. Boa. A gente poderia aqui falar só de jejum. Poderia, você sabe que eu consigo, né? A gente tem que marcar aqui esse um dia só no de jejum. Isso. Mas eu vou fazer um desafio do jejum intermitente logo depois do carnaval. Então, se vocês quiserem se aprofundar e começar a fazer o jejum, pode me acompanhar lá no Instagram, que a gente vai fazer um desafio e com certeza quem me acompanhar lá vai saber fazer o jejum e colher todos os benefícios dessa técnica. Exatamente, então acompanhe. Doutora, agora sobre, no caso do envelhecimento que a gente falou, e sobre o envelhecimento e a beleza, né? Mantendo o peso, que é a preocupação de muitos, né? Manter esse peso. Tem muita gente que fica com dificuldade de manter o peso. Ah, eu sempre tive um peso adequado e às vezes depois da menopausa acabou tendo ganho de peso, né? E aí a gente já vai para outra área, que é a questão do equilíbrio hormonal, né? É muito importante a gente ter um equilíbrio hormonal para não ter esse ganho de peso, porque o peso está associado com a alimentação, está associado com exercício físico, tá, com sono também, mas também está associado com o equilíbrio hormonal. Então, quando a gente tem, a mulher ela tem uma queda hormonal muito marcante, né, na menopausa. Então, se a gente tem essa queda hormonal marcante e não faz nada a respeito disso, não faz uma reposição e tudo mais, a gente acaba colhendo os malefícios disso no decorrer da vida, né? A gente acha que hormônio sexual só serve para reprodução. Então, já tive meus filhos, não quero mais ter filho, então estrogênio não serve para nada. Progesterona não serve para nada. E, na verdade, é muito errada essa concepção que a gente tem, né? E, às vezes, alguns médicos também, tá? Não é só leigo que tem essa concepção. Não é só leigo. Se a gente tivesse hormônio sexual agindo somente para função reprodutiva, para que a gente teria receptores desse hormônio em todo o corpo, até no cérebro, no coração? A gente teria receptor só no útero, só no ovário, né? A gente não precisaria dele circulando no corpo inteiro. E aí a gente percebe que se tem receptor, é que ele faz alguma ação lá, né? Sabe uma coisa interessante? Muitas mulheres na menopausa começam a ter esquecimento, começam a ficar um pouco mais tristes, começam a ficar com prejuízo de memória e tudo mais. Você sabia que uma das causas disso é uma deficiência de progesterona? E quando a gente repõe esse hormônio, a mulher começa a ter um reganho disso, uma melhora de quadros depressivos, uma melhora de sono, uma melhora de memória, por causa de uma reposição hormonal. Então a gente precisa de ter esse olhar completo no corpo para a gente entender isso. Perfeito, doutora. Bom, e no caso, né, por que o equilíbrio hormonal faz tanta diferença, né? Já que a gente está falando exatamente disso. Então, assim, quando a gente pensa no homem, por exemplo, o homem, ele tem um dos hormônios mais marcantes, a testosterona, né? E diferente da mulher, ele não tem uma queda abrupta igual à menopausa. Mas com o passar do tempo, a gente nota uma redução de hormônios de uma maneira geral. Não vou falar só de testosterona. Eu vou falar de melatonina, que é o hormônio do sono, às vezes algumas questões da tireoide, então tem vários outros hormônios que a gente precisa ter equilíbrio. E é natural, com o passar dos 30, 40 anos, de a gente já ter essa queda. E se a gente não mantém esse equilíbrio, a gente começa a ter sintomas por causa disso e muitas vezes doenças relacionadas à idade que muita gente acha que é normal. Ah, eu estou envelhecendo, é normal.
Mas se a gente tiver um reequilíbrio hormonal, a gente retarda o aparecimento dessas questões. Então, o equilíbrio hormonal ele é básico para a gente ter uma qualidade de vida. Como médica tradicional, a gente foca muito em patologia e farmacologia, né? Então, eu vou olhar qual doença você tem e qual remédio adequado para aquela doença. Só que quando a gente entende a importância do equilíbrio hormonal e a gente entende que o que o meu corpo precisa para funcionar? Meu corpo precisa de vitaminas, meu corpo precisa de minerais, precisa de carboidrato, gordura, proteína, tudo que a gente consegue pela alimentação, mas o que rege tudo isso é o hormônio. É o hormônio. E se a gente não entende de hormônio, se a gente não faz esse equilíbrio hormonal, não tem como a gente não ter saúde. Aí a gente vai só acrescentando um remédio atrás do outro. Começa a tomar pressão alta aqui, aí começa a tomar um remedinho, aí o açúcar começa a descontrolar um pouquinho, aí a gente acrescenta mais um remédio. Só que isso não resolve, isso vai só controlar o seu exame. Sim. Mas não resolve a causa daquilo. Né? Então, o hormônio não. A questão do equilíbrio hormonal te trata na causa, te trata no que você realmente precisa. E com uma boa alimentação e outras práticas, é possível a gente conseguir fazer esse controle? Com certeza, sim, mas tem o seu limite. Tem o seu limite. O que a gente entende é que, assim, primeiro, a qualidade dos alimentos hoje é muito pior do que era antes. E, independente disso, o nosso estilo de vida hoje é muito mais estressante. Então, de todo jeito, a gente vai ter um estresse sobre o DNA, sobre as células. Assim, a gente precisa, eventualmente, se você for querer mesmo ter um equilíbrio, vai precisar fazer alguma reposição. Eventualmente vai precisar. A gente pode precisar de menos, a gente pode ter mais qualidade de vida com questão alimentação e exercício, mas eventualmente a gente vai precisar revisar. Por uma questão de envelhecimento das células mesmo. A gente vai produzir menos. Não tem como. Perfeito, doutora. E, bom, agora sobre Graciosamente Plena, né? Como surgiu, como funciona, conta pra gente. Legal. Então, eu contei um pouquinho para você como que foi essa questão de como que eu descobri a medicina integrativa, né? Que foi um período muito difícil para mim. Eu acredito que muitas mulheres vão se compactuar assim, comigo, porque depois da maternidade, a gente sente os efeitos de um estilo de vida ruim. E mesmo eu já sendo médica, já tendo meus pacientes e tudo mais, a gente eu não aplicava aquilo à minha vida, sabe? E depois desse período, que foi um período muito difícil, eu comecei a aplicar. E a entender o porquê das coisas. Né? Então, por que dormir bem? O que acontece com meus hormônios durante o sono? Como que é isso? Então, o Graciosamente Plena, ele surgiu porque, do mesmo jeito que eu estava mal, tinha muitas amigas minhas que estavam mal, tinha muitas pacientes minhas que estavam mal. E, às vezes, numa consulta a gente consegue ajudar? Consegue, lógico. Mas eu tenho uma hora e meia de consulta aqui. Eu não vou ter tanto tempo para abordar todos os aspectos da vida. E foi aí que surgiu o Graciosamente Plena, porque aí eu tenho um conteúdo muito aprofundado, mas para leigos, que você vai entender o porquê criar novos hábitos, como criar novos hábitos, porque muitas vezes a gente sabe o que fazer, né? Mas não consegue aplicar, não consegue fazer isso. Então, como fazer e direcionar esse esforço para o que realmente importa. Porque às vezes a gente fica se debatendo e tentando colocar novos hábitos que na verdade nem fariam tanta diferença assim. Né? Então eu forneci uma informação que para mim foi muito importante, mudou minha vida e coloquei acesso para outras pessoas, né? E que tem sido muito bacana as experiências que a gente tem tido lá. Interessante. E é online? Hoje a gente está com um curso 100% online. Eu já fiz alguns cursos que eu dei mentoria e tudo mais, mas esse ano eu estou um pouquinho mais atarefada, então a gente está mantendo só online. A gente vai ter alguns desafios acrescentando ao Graciosamente Plena, mas inicialmente vai ser o curso 100% gravado. Você fica com acesso humano, eu tenho
respostas de perguntas, você consegue interagir, mas não ao vivo toda semana, igual fazia antes. Interessante. E para quem quiser, né, assinar, digamos assim, como seria? Não é uma assinatura, não é assinatura. É um valor fechado para acesso ao curso de um ano, entendeu? E aí lá a gente tem material complementar, tem e-book de informação, tem uns PDFs com esquemas para você entender direitinho, tem um planner que eu desenvolvi com uma psicóloga que ajuda a implementar novos hábitos, como fazer isso. Então tem todo esse material de apoio acessível lá. E qual que é o site? O site está lá no meu Instagram, é o doutora Lídia Contígio. Aí lá no Instagram você consegue, no meu biosite, acessar o Graciosamente Pleno. Isso aí, então nós vamos deixar aqui para vocês na telinha, que é só entrar no Instagram da doutora e seguir esses passos. Perfeito, doutora. Bom, a gente já está indo para as considerações finais. Tem algo assim que não foi te perguntado, ou alguma mensagem que você gostaria de deixar? Olha, uma coisa que eu falo muito para as pacientes e que eu acho que é muito importante a gente falar é que às vezes a gente normaliza se sentir mal. Às vezes a gente coloca, é normal, é todo mundo assim, eu tô cansada, mas também, eu sou mãe de 2, é normal a gente se sentir um pouco mais para baixo, mas não é normal. A gente pode se sentir bem, você pode se sentir bem de novo, e às vezes a gente fica com essa de, tá todo mundo assim, é o estilo de vida e tal, mas tem recursos, sabe? A gente pode viver melhor, a gente pode viver diferente, né? Então, esse que é o recado principal, assim, pra mim. Não se acomode a viver mal. Você pode viver bem. Tem esforço. Tem esforço. Não é só eu que vou fazer um milagre, não. Tem esforço pessoal relacionado a isso. Mas os benefícios são, assim, incontáveis, né? Incontáveis. Com relação aos seus relacionamentos, com relação à sua criação de filhos. Uma coisa que me deixava muito chateada quando eu estava lá desequilibrada, era nervosismo, de ficar muito nervosa com meus filhos e tudo mais. E isso era desequilíbrio, isso era uma carência que eu estava de vitaminas, minerais e hormônios, entende? Então, a gente consegue reverter isso e você consegue viver melhor, inclusive com relacionamentos melhores, com um ambiente familiar melhor. Então, tem alternativa. Não é um caso perdido. E, ou seja, a gente, por exemplo, vai aprender esses cursos, né, doutora? A gente vem te acompanhando, a gente vê que até você, né, ser médica, por exemplo, faz o seu esforço diário, né, para ter uma boa alimentação, né, que às vezes é tão tentador, né, a gente vê um industrializado, a gente vê alguma coisa que é mais prático ali. Né? Mas isso tudo é hábito, né? Quando a gente está começando a mudar, a gente mudar para o natural é o primeiro passo. Estou falando que eu não como industrializado nenhum, não é isso, mas eu escolho os meus industrializados. Não é qualquer um que eu como, porque tem uns que não vale a pena. Só que muitas vezes a gente fica achando que a gente depende daquilo. Por exemplo, é muito comum paciente mulher chegar, não, mas eu não vivo sem chocolate. Mas na verdade aquilo é uma carência de energia que ela está tendo. E o chocolate, como tem açúcar, dá aquela energia momentânea, né? Só que quando você corrige esse quadro energético, esse metabolismo de mitocôndrias e tudo mais, a gente não tem mais aquela necessidade, aquela compulsão por açúcar, sabe? Então a gente consegue fazer esse equilíbrio e essa mudança de alimentação sem mesmo se forçar a mudar, sabe? Perfeito, doutora. A gente trouxe uma xícara, você pega pra gente, por gentileza, que faz parte do giro do estilo. Ai, que bonitinho! Aqui para você, doutora. Obrigada. Olha, que lindo. Adorei. Muito bom. Adorei. Muito bom. Obrigada. Por nada. E deixe seu contato para os nossos irmãos, doutora. O meu contato principal hoje é o Instagram. No Instagram você consegue acessar o meu WhatsApp e consegue conhecer o Graciosamente Plena também. Então, o Instagram é @doutora Lídia Gontijo e por lá você consegue entrar em contato comigo de várias formas. É isso aí, doutora. Então, muito obrigada pela entrevista. Adorei mesmo esse momento, né?
Então, incrível aqui com você nessa manhã. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, adorei o convite. Ai, que Estou à ótimo. disposição. Obrigada. Vamos conversar mais em Vamos breve. sim. Então, muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.